Pronto. Oi gente, boa tarde. Eu tô entrando de novo porque a gente tentou entrar aqui, mas o vídeo ficou meio de lado, tudo bem? Me chamo Tatiana, hoje eu vou fazer a live pela Arcolor. Eu tinha postado há 2 dias atrás que eu ia fazer a casinha com coelho, que é o que a gente vai fazer hoje. Eu vou só mostrar pra vocês alguns produtos da Arcolor, que é o tempo que a gente espera pra ver se o pessoal vai entrando, tá bom? Então o que eu vou fazer hoje, que é aquela casinha do coelho, eu vou fazer ela com massa de biscoito. E para fazer o preparo dela eu vou usar essa mistura da Arcolor aqui, que é uma mistura para cupcake. Então essa mistura para cupcake a gente tanto consegue fazer biscoito, que é o que eu vou trabalhar, consegue fazer bolo, cupcake. Para cupcake ela rende em torno de uns 45 cupcake grande e entre 80 e 90 cupcakes minis, tá? Então eu só vou dar uma modificada na receita, porque a receita que tá atrás, ela serve para fazer o bolo e o cupcake. Para biscoito, ela tem que dar uma modificada porque ela tem que ficar uma massa mais firme para a gente conseguir moldar ela na mão. Porque a casinha que a gente vai fazer do biscoito, a gente vai cortar ela, o molde eu fiz em casa. E eu vou passar para vocês também a medida do molde. Então eu vou trabalhar com essa massa de cupcake. Vou fazer a decoração com o glacê real da Arcolor. Esse tipo de decoração, como é um biscoito, a gente tem que fazer com glacê, porque não pode ser alguma coisa à base de água, tipo chantilly. Porque se eu colocar o chantilly trabalho de bico em cima do meu biscoito, eu vou amolecer o meu biscoito, porque eu vou dar umidade para ele. Então por isso que o acabamento, decoração tem que ser feito com glacê real. Até porque o glacê é firme e eu vou conseguir estruturar essa casinha sem ela ficar desmontando, certo? E aqui as decorações a gente vai fazer com a pasta americana. A pasta americana a gente tem branca e as coloridas. As brancas tem sabores variados e as coloridas são 20 cores pra gente fazer o trabalho que a gente quiser. Caso não queira comprar a pasta já tingida, aí a gente vai ter os corantes também, que é essa linha aqui, é a linha nova dos Liquid Gel. Então é o choque, são cores vibrantes. Para o glacê real vai ficar muito bonito o trabalho, porque fica uma cor bem viva. Eu já adiantei bater no meu glacê, porque se a gente fosse deixar para bater depois, ia ficar muito tempo a batedeira batendo. E como a minha batedeira é uma batedeira planetária comum, ia fazer muito barulho, eu não ia conseguir falar junto, eu tenho que deixar entre 10 e 12 minutos batendo e ia acabar atrapalhando o vídeo. Então por isso que eu já bati o glacê, mas eu deixei o tingimento para fazer depois, que é para vocês verem a coloração conforme eu for misturando. Então, para a pasta americana também pode ser os Liquid Gels, a mesma coisa que a gente trabalha para o glacê real. Então, eu vou começar passando primeiro a receita do biscoito. Eu já deixei as minhas placas de biscoito feitas, porque se eu fosse fazer todas e colocar para assar, o vídeo ia ficar muito longo. Então, eu vou passar a receita, vou fazer uma para vocês verem, só que aí eu não vou precisar assar, porque eu já tô com as minhas prontas e assadas. Coloquei nesse saquinho que é para elas não murchar, porque se eu deixar ela exposta, ela vai pegar e vai amolecer, porque ela murcha. Então aqui, ó, pra gente fazer a massa do biscoito, eu vou já até misturar aqui. Tem bastante gente vendo, tia? Pode começar? Tem 10 pessoas. Conseguiu compartilhar pelo meu? Não consegui. Vê se você consegue compartilhar pelo meu, porque no meu tinha bastante gente que queria ver. Espera só um minutinho, gente, que eu vou tentar compartilhar pelo meu, porque no meu Face tinha bastante pessoas querendo ver, tá bom? Que é o tempo que eu compartilho aqui, é o tempo que o pessoal vai entrando pra gente passar a receita. Só um minutinho. O seu entrou. Compartilhou no meu? Gente, vai falando pelo meu, se vocês estão conseguindo ver pelo meu Face também, por favor.
Porque o da Arcola eu sei que já tá certinho. Agora o meu eu acabei de entrar, eu não sei se estão conseguindo ver por eles. Avisa que o meu marido tá aqui me ajudando, ele vai tentar olhar no meu celular se deu certo o compartilhamento. Mas qualquer coisa depois eu compartilho o que eu tô fazendo pela Arcola e vai ficar salvo no meu e vocês verem depois, tá bom? Ó, então aqui eu vou pegar o preparo para cupcake da Arcola, a pré-mistura. Vou pegar minha balança. Para me fazer uma casinha inteira de biscoito, eu uso 500 gramas da massa. E a receita que eu vou passar para vocês é em cima dessas 500 gramas. Só que eu não vou fazer 500 gramas porque eu já fiz todas as minhas plaquinhas. Então eu já tô com a minha casa montada. Se eu fizer 500 gramas, vai ficar muita massa sobrando que eu não vou utilizar depois. Porque como eu tô em casa em quarentena, eu não tenho para quem dar, a gente não vai conseguir comer tudo, então vai acabar sendo desperdício. Então por isso que eu vou fazer metade dessa receita. Eu vou fazer 250 gramas, mas eu vou passar a receita inteira para vocês. Eu não estou usando luva, nem touca, nem máscara, porque eu tô em casa. Então, como eu tô em casa, só tá eu e meu marido, então eu tô fazendo aqui só pra gente. Por isso eu não tenho a necessidade de colocar touca, luva, máscara, essas coisas, tá? Então eu vou passar a receita pra vocês, da quantidade certinha pra fazer uma casinha, mas eu tô fazendo um pouquinho menos. Então eu vou utilizar, pra fazer uma casa inteira, 500 gramas da massa. Eu esqueci de tirar a tara da minha balança. Então, 500 gramas da minha massa. Aqui eu tô colocando 250 porque eu não vou fazer uma receita inteira para fazer desperdício. 500 gramas da massa. 100 gramas de margarina para montar uma casa inteira. Então aqui eu já tinha deixado separada a minha margarina, a metade da receita que eu passei para vocês, vou colocar aqui junto. E para essa receita, eu utilizo um ovo inteiro. Mas como eu tô fazendo meia receita, o que eu vou fazer? Eu vou quebrar esse ovo e vou usar só a metade dele. Então eu vou pesar o meu ovo. Isso é legal eu fazer também meia receita pra vocês verem como eu faço o fracionamento do ovo, porque às vezes vocês não querem fazer 500 gramas, quer fazer pouco biscoito, e aí também pode ter essa opção. Então eu vou quebrar aqui, ó, vou pesar primeiro pra ver quanto eu tenho. Eu tenho 50 gramas, e aí eu vou misturar, porque aí eu preciso usar a gema também, então eu vou misturar. Se aqui eu tenho 50 gramas e eu preciso só da metade, eu vou colocar 25 gramas. Então, vou pesar aqui, ó, 25. E o resto que sobrar desse ovo, vocês aproveitam, coloca mais um, frita, coloca no pão, aproveita pro café da tarde, pra gente não ter o desperdício desse ovo também, né? Então é só esses 3 ingredientes que eu vou precisar para o preparo da massa. E aqui a gente vai misturar na mão mesmo, não precisa de batedeira. Então aqui na mão eu venho e misturo essa massa. Você conseguiu ver se compartilhou pelo meu? Tá. Tem nenhuma pergunta? O pessoal tá te dando parabéns. Tem gente de Israel. Tá importante. Ó, aqui eu vou misturar até essa massa soltar completamente do meu pote. Então eu vou só apertando ela, ó. Ela vai desgrudar do pote da batedeira. Olha assim pra fora. Vou misturar aqui e eu vou virar pra vocês verem como que ela fica, ó. Aqui ela soltou completamente do pote, tá vendo? Então ela é uma massa fácil, a gente não precisa de batedeira, ela não faz muita sujeira. Com esses biscoitos eu consigo. Aqui eu vou montar uma casinha, mas se vocês entrarem depois no meu Face, vocês vão ver o Nugget Cake, que também dá pra fazer com ela.
biscoito no palito, saquinho de biscoito. Então dá pra fazer pra lembrancinha de sair da maternidade. Muita opção a gente tem pra trabalhar com essa massa de biscoito. Ó, ela vai ficar assim, ó, uma massa firme. Deixa eu lavar minhas mãos. E aqui eu tô utilizando a de cupcake da Arcolo Neutra, só que a gente tem também a Red Velvet e a de chocolate. As duas opções vão dar certo. Tem outras massas que a gente trabalha também que dá certo para biscoito, que é o Bem Casado, pão de mel, tudo vai dar certo. E tem os cakes coloridos também, que o legal deles é que eles são 500 gramas. Então se a gente quiser trabalhar com ele, a gente já tem cores coloridas, dá exatamente o tanto certo para uma casinha, a gente pode fazer casas variadas de várias cores. Então também é uma opção bem legal. Vou tirar aqui, ó. Aqui eu vou trabalhar em cima desse papel, que ele é próprio para biscoito, ele é antiaderente, mas não tem necessidade de ser exatamente em cima dele, pode ser um papel manteiga comum também. Então eu venho aqui com a minha massa, vou dividir uma quantidade. E pra mim abrir essa massa, eu vou precisar desses saquinhos que vem em bobina, ó. Só pra me colocar em cima, pra mim abrir a massa e ela ficar bem seladinha. Porque se eu passar o rolo direto em cima, ela vai rachar por inteira. E assim esse saquinho vai ajudar a selar a minha massa. Então eu vou vir aqui com o rolinho, ó. E vou passar em cima dessa massa. Vou deixar mais ou menos 1,5 milímetros a espessura da massa. Não pode ser tão fina porque o biscoito fica muito frágil, qualquer coisinha ele quebra. E também não pode ser tão grosso, senão ele vai ficar meio macio por dentro, não fica tão crocante quando a gente comer. Então vem aqui, ó, abro a minha massa. Mais ou menos 1,5 milímetros. Eu tô abrindo direto aonde eu vou colocar pra assar, então vocês vão abrir direto em cima do papel manteiga. A não ser que seja detalhes pequenos, vamos supor, eu corte quadradinho assim, aí eu consigo abrir num tapete de silicone e depois fazer a transferência, porque são detalhes pequenos, eu consigo. Agora uma placa como essa, que é pra me montar a casinha, se eu for fazer a transferência depois, eu acabo quebrando o biscoito. Ó, o molde da minha casinha, eu fiz no acetato. Eu vou passar a medida pra vocês, mas se vocês não entenderem direito, depois vocês deixam no comentário, que aí eu explico direito pra vocês, tá? Então aqui, ó, eu anotei aqui. A lateral da minha casinha, que é essa daqui, ela vai ter 17 centímetros de assim e vai ter 10 centímetros e meio de comprimento. Depois eu passo direito pra vocês e coloco nos comentários. O teto dela também vai ter 19 assim e vai ter 10 centímetros e meio de altura. Só essa medida aqui que é um pouquinho mais chata de eu passar pra vocês. Por isso que eu vou explicar mais ou menos o jeito que é mais fácil pra vocês conseguirem fazer. Então pega um papel, primeiro passa pro papel, depois vocês passam pro acetato, porque aí vai dar menos dificuldade na hora de vocês fazerem a medida. Faz numa folha, depois coloca em cima do acetato e faz a medida dela. Então aqui, ó, eu peguei uma folha de 14 centímetros e meio de altura com 15 de largura. Então altura e largura, 15 por 14,5. Então dividi essa folha no meio primeiro, dividi e fiz uma marcação de 10 centímetros, ó. Daqui até aqui ela tem 10 centímetros, tá vendo? E aqui vai ser o meu ponto de referência onde eu dobrei. Então eu abro, eu sei que aqui é o meu ponto de referência. Eu tinha 14,5, só que eu precisei só de 10 até aqui, ó. Então aí eu faço só a marcação depois, os 10 centímetros daqui até a marcação do meio onde eu marquei e passo uma linha. Então cada ponta dessa vai ficar com 9 centímetros, a altura total vai ser de 14,5 e de comprimento vai ser 15. Acho que deu pra dar uma entendida, né? Se vocês não entenderem direito, pode perguntar que depois eu explico pra vocês no comentário. Eu fiz primeiro numa folha de caderno comum e depois passei pro acetato, porque aí esse acetato eu vou conseguir guardar e vou conseguir higienizar ele bem, passar um álcool pra mim poder trabalhar em cima de um produto comestível, tá bom? Então aqui eu vou cortar qualquer um, mas pra mim mostrar pra vocês como que eu faço o corte
pra montar a casinha, ó. Vou cortar essa lateral aqui. Como a minha massa é firme, eu consigo moldar ela dentro de molde de silicone, cortar com cortadores, fazer do jeito que eu fiz aqui, fazer o molde, colocar e cortar com uma faquinha em volta. Então ela me dá bastante facilidade para trabalhar com ela. Vem aqui em volta. Aqui é um estilete comum, mas pode ser uma faquinha, o que vocês tiverem mais fácil em casa. Corto em volta desse desenho. E tiro primeiro o excesso, para depois eu tirar o meu molde de cima. Ó, tirei todo o excesso. Eu não vou fazer a massa inteira, senão o vídeo vai ficar muito longo. Como eu já tenho pronto, era mais pra me mostrar pra vocês. Eu vou deixar ela ali guardadinha e depois eu vou cortar uns biscoitos, porque aí os biscoitos eu consigo cortar qualquer formato e coloco num pote bem vedado. Ele dura em torno de uns 2 meses, se ele estiver bem fechadinho ele não vai murchar. Então eu posso deixar os biscoitos aqui na minha casa e vou comendo conforme a gente quiser, entendeu? Então eu vou deixar a massa ali e depois eu continuo a fazer ela. E aí eu venho, ó, tiro o molde de cima. Dá pra aproximar um pouquinho mais aqui pra ver? E aqui, ó, a lateral da minha casinha vai ficar a critério de vocês. Eu quis cortar 2 quadradinhos porque eu quero fazer a janela da casinha. Mas aí vai depender muito do que vocês vão colocar o que dentro dessa casa. Se vocês quiserem preencher ela com bombom, com biscoito, com aqueles mini ovinhos de Páscoa, porque como a gente tá agora na época da Páscoa, é muito legal, é uma opção legal. Só que aí vai depender do que você vai colocar dentro, porque se você for colocar algo muito pequeno e você fizer o buraco da janela, possa ser que passe por esse buraco. Tanto é que na parte da frente da minha casa, eu não quis fazer porta, eu vou fazer a porta com pasta americana, ó, porque a porta seria um buraco muito grande e tudo que eu colocar dentro vai cair. Então aqui, ó, eu venho só com cortador quadrado, pode ser redondo, o que vocês tiverem, e tiro as janelinhas, ó. Venho aqui, tiro ela de dentro e coloco pra assar já com esse formato. A minha, ó, você percebe que ela dá uma entrada pra dentro, foi com o mesmo cortador que eu cortei. Mas como a massa de cupcake tem fermento, ela dá uma leve inchadinha. Então ela meio que tira do formato que era antes, mas eu achei que ficou um formato bem legal, parece que eu fiz de propósito mesmo. Então aqui, cortei, vou levar pro forno. O meu forno, ele é 160 graus, então eu coloco no mínimo. A maioria dos fornos começa a partir de 180, também não tem problema, pode ser a partir do 180 mesmo. Aqui eu pego uma assadeira baixa. O ideal quando a gente vai assar biscoito é que a gente asse em assadeira baixa, porque ele vai assar por completo e mais rápido. Se vocês não tiverem, pode pegar uma comum, virar ao contrário e colocar nessa parte de cima, porque ele vai receber bem o calor e vai assar por completo, ficar bem crocante. Coloco aqui e já posso levar pro forno. Se eu estivesse fazendo detalhes pequenos, cortadores, se eu estivesse fazendo só esse cortador quadrado, eu poderia fazer e deixar um tempinho na geladeira, porque depois era mais fácil para mim fazer o transporte para outra assadeira, porque ele ia estar bem firme. Mas aqui, como eu fiz só a casinha, já não tem tanta necessidade. Se quiser deixar mais firme, também pode colocar uns 5, 10 minutinhos na geladeira antes de ir ao forno. Então vou colocar aqui no meu forno. Não tem necessidade de pré-aquecer esse forno. Eu vou colocar aqui só para mostrar para vocês depois como vai ficar, mas as minhas placas já estão prontas. Então aqui eu coloquei no mínimo 180 graus. E já estou com todas as minhas placas assadas. Até aqui ficou alguma dúvida aí, Tia? Alguém perguntou alguma coisa? A moça perguntando aqui se precisa colocar na geladeira pelo menos por 10 minutos, se não deforma. É legal porque ela fica mais firme e isso ajuda quando ela tá um pouco mais gelada, a quando a gente levar pro forno ela não deformar muito, porque ela tá gelada, do tempo que ela tá gelada até ela receber o calor, ela não vai se espalhar muito para mudar o formato. Mas às vezes quando eu tô na pressa mesmo, igual agora, eu coloco direto no forno, não tem tanto problema. Mas como a gente tá em casa com mais tempo, é legal colocar pelo menos 5 ou 10 minutos. O que acontece às vezes quando ela dá uma deformadinha? Quando eu tiro ela do forno, que a minha massa ainda tá quente, eu venho com o estilete
e tira um pouquinho da rebarba, porque aí eu consigo acertar ela. Mas tem que ser assim que eu tirar do forno, porque a massa tá bem quente e aí eu ainda consigo mexer na estrutura dela. Depois que ela esfriar, que ela virar biscoito assim, eu já não consigo mais. Então aqui eu tô com todas as placas já feitas. E pra gente fazer a montagem dessa placa, vai ser com o glacê real, que foi o que eu falei pra vocês que eu já deixei batido, pra não ficar muito tempo batendo, porque é em torno de 10, 12 minutos. Então eu fiz com o glacê Dark Color. Pode seguir as instruções da embalagem atrás que dá certinho. Então eu bati 500 gramas, para 500 gramas eu coloquei 80 de água. O quilo inteiro a gente precisa colocar 160. Só seguir as instruções vai dar certinho. Batedeira, 10 a 12 minutos, ela já vai ficar em ponto de pico. E aí a gente já vai conseguir fazer a estrutura na casa e a decoração também. Então aqui, como eu já tinha batido, eu não vou ter necessidade de bater. Pra bater com a raquete, sempre com a raquete. E aqui eu já tenho os meus saquinhos com os bicos. O branco eu já até coloquei aqui, ó, dentro do meu saquinho. Eu fechei nesse saquinho que é pra não ressecar o glacê, ó. Mas eu já tô com glacê aqui dentro. Eu vou fazer primeiro a estrutura da casa e depois eu faço a coloração do restante do glacê pra gente fazer o acabamento. Vamos ver pro pessoal que tá. Tem a Fátima Braga, tem o Diego Barbosa. Oi, gente, tudo bem? Tem bastante gente da Dark Color. Obrigada. Depois passa o de vocês pra gente assistir também. Deixa eu só pegar a bandeja que eu vou fazer a montagem do biscoito. Como eu estou de quarentena em casa, a gente não tá evitando sair, né? Então eu vou fazer nessa bandeja grande mesmo. Mas tem uma que ela é um pouco menorzinha, que é a quantidade certinha pra mim fazer essa montagem que eu vou fazer. Mas a única que eu tinha era essa, então eu vou montar nela mesmo. E o legal é vocês fazerem essa montagem e depois, antes de entregar, colocar num saco de celofane bem fechado. Assim que o glacê der uma secadinha, estiver firme, que você conseguir colocar no saco sem melar o glacê, já coloca, porque se o biscoito ficar exposto, ele vai murchar. Então a gente precisa de um saco bem fechadinho, que é pra poder não entrar ar dentro, pra não murchar esse biscoito. Então aqui eu vou fazer a montagem